Eu sei que você gosta de desprezar esse cara aqui, viu? Mas calma, fica aqui agora para entender a resistência do ar com suquita. E é isso aí, eu sei que todo probleminha de física você tá ali torcendo, por favor, quero que despreze a resistência do ar, mas tem questões que a gente vai ter que considerar ela. E para isso, bora aprender um pouquinho, bora entender um pouquinho como é que funciona essa tal aí de resistência do ar, esse atrito envolvido nessas situações. Então vem cá. Primeiro questionamento aqui para a gente tentar entender mais essa resistência do ar. Se a gente desprezar a resistência do ar e colocar dois corpos em queda livre, sob a ação de um campo gravitacional G. Coloquei aqui um corpo bem pesado, representei até como um elefante, caindo, e um corpo bem levinho aqui, como uma pena. Enfim, eu sei que aqui existem massas diferentes, densidades diferentes, eu sei que são formatos diferentes, mas por eu não considerar a resistência do ar, por eu não considerar o próprio ar aqui, eu sei que esses dois caras caem no mesmo tempo. Eles caem com a mesma aceleração resultante, que é o g. Ou seja, se eles caem de uma altura h, eu sei que os dois chegam lá no finalzinho ao mesmo tempo, não é isso? Só que no mundo real não é bem assim. No mundo real a gente está aqui imerso numa atmosfera, num caldeirão de ar. E ar é matéria. E se a gente se choca contra a matéria, a gente está interagindo com ela, a gente está sofrendo um certo tipo de atrito. E é isso que acontece com o movimento dos corpos na atmosfera. A gente começa a se chocar com cada moléculazinha de ar e isso vai gerar a resistência do ar. Então vem cá, considerando a resistência do ar, eu sei que esse carinha aqui, mais pesado, com um certo formato, vai cair sob a ação da força-peso, mas vai existir uma força contrária ao movimento, que vai ser a força de resistência. Cuidado, aqui não é força resultante não, bora colocar como força de resistência. E, para a pena, ela cai também com seu peso atuando e também vai existir uma força de resistência nela. E agora a gente tem que analisar como é que se dá essa força de resistência, do que depende. Nesse caso, as duas acelerações vão ser a mesma? Quem vai cair primeiro? O corpo pesado ou o corpo leve? Será que vai depender do formato? Então é isso que a gente precisa analisar agora. Bora botar o pé no chão aqui e revisar. A resistência do ar nada mais é do que um certo atrito viscoso ali com o fluido que a gente está imerso, que é o próprio ar atmosférico na maioria das vezes. Mas qual o equacionamento que a gente vai usar durante os cálculos? Como é que a gente bota isso no papel? Veja só, eu tenho um corpinho aqui se movimentando com uma certa velocidade v nesse instante. E, no momento que esse corpo tem essa velocidade v, surge uma força de resistência que ela é diretamente proporcional a essa velocidade. A gente diz que essa força de resistência, bota assim, uma força de resistência do ar que aparece, ela é do tipo K, que é uma constante, V elevado a N. Começou a ficar difícil, que N é esse? Esse N, a questão vai dar, dependendo do formato, dependendo do tipo, do objeto que está sendo tratado, a questão vai lá dizer, a força de atrito viscoso, a força de resistência do ar que age nesse corpo vai ser do tipo F igual a KV, ou então F igual a KV2. Enfim, isso daqui é a questão que vai lhe informar, beleza? No geral, é do tipo KV elevado a N. Esse casinho aqui, a gente comenta já já, mas ele vai depender de alguns fatores. Enfim, o que eu quero que você entenda agora é que
esse cara aqui, esse corpinho está caindo, né, sob a ação da sua força-peso, mas vai aparecer uma força de resistência que depende da velocidade. E aí veja que doideira. Se ele está caindo acelerando, e a cada vez que ele acelera, a sua velocidade varia, ele vai aumentando sua velocidade. E aí a cada vez que a velocidade aumenta, a força de resistência aumenta. Então veja que já não é um negocinho constante, veja que essa força de resistência do ar também vai variando conforme a gente aumenta a velocidade. Beleza? Mas antes, lembra daquele Kzinho? K. F igual a KV, F igual a KVN. Aquele K depende de quê? Se a gente fosse aprofundar mais, a gente abriria essa constante e veria que ela depende de alguns fatores que a gente pode sair listando aqui. Mas o que eu quero botar aqui para vocês é que esse K, geralmente a questão ou vai pedir ou vai ser dado, ele depende de quê? Depende da área. Que área é essa? É a área da seção do objeto. É a área que o objeto varre aquela camada de ar. Então, se esse cara aqui grandão está caindo, é essa área de seção transversal dele, ó, que está rasgando o vento. Ó. É essa área aqui que está rasgando o ar que ele está passando. Então, é essa areazinha aqui que vai contribuir para esse K. Esse cara daqui, ó, tem uma área bem pequena. Então, se ele tem uma área bem pequena, certamente ele tem um K pequeno e vai oferecer uma força de resistência do ar menor aqui do que aqui nessa situação. Entendeu? Então, agora a gente já entendeu isso. Vai servir muito bem para a teoria em algumas questões, mas bora colocar no gráfico. Bora tentar entender aquilo que eu estava falando no instante de a velocidade está variando e a força de atrito viscoso e a força de resistência do ar também. Digamos que eu comece minha queda aqui, ó. Eu tenho minha força a peso agindo. Eu sei que a minha velocidade vai começar a aumentar, não é isso? Só que o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma força de resistência. Depois minha velocidade vai começar a aumentar. E aí a gente tem uma força de resistência ainda maior. Depois uma força de resistência. Uma força de resistência. E perceba que pode não ter ficado claro ainda. Mas bora analisar aqui um negocinho. Percebe que, à medida que essa força de resistência vai ficando maior, porque a velocidade do corpo caindo fica maior, essa força vai chegar a se aproximar do peso. Então, em algum instante, a gente vai ter que o peso se iguala à força de resistência do ar. E aí, nesse caso, o mg vai ser igual a kvn. E essa velocidade aqui, depois que a força de resistência do ar se igualar com o peso, a partir daqui a força resultante vai ser zero e essa velocidade, que a gente vai chamar de velocidade terminal, vai ficar constante. Então, essa velocidade, mg sobre k, essa velocidade fica uma raiz enésima, né? Depende desse nzinho, de mg sobre k. Veja que quem tiver a maior massa, certamente vai ter uma velocidade terminal maior. Quem tiver o menor K, vai ter uma velocidade terminal maior, entendeu? Por isso que é bom, quando a gente salta de paraquedas, a gente ter um paraquedas com uma área da seção transversal bem grande, porque se essa área da seção transversal for bem grande, o nosso K vai ser bem grande. E se o nosso K for bem grande, a velocidade terminal vai ser pequena e a gente chega no solo com a velocidade baixa. Beleza? Pronto. O que é que eu quero que a gente veja aqui? Essa velocidade, a gente pode dizer que ela vai aumentando até chegar em uma velocidade constante aqui. Esse tempozinho aqui que ela chega é o tempo, um gráfico V por T. Essa seria a velocidade terminal e esse tempo é o tempo que ele leva para chegar
até essa velocidade terminal. Beleza? O que é que acontece com a força resultante? A força resultante, pelo tempo, o que é que vai acontecer? Essa força resultante vai ficando cada vez menor, porque a força de resistência do ar vai se aproximando do peso até que a força resultante fique zero. Então, a força resultante começa antes só o P e vai para zero. Logo, esse seria o mesmo gráfico para a aceleração do sistema. Beleza? A gente viu um bocado de coisa até aqui. Lembre que eu deixei aqui na descrição um PDFzinho com um resumo do que a gente viu até aqui agora e mais uma questãozinha para você treinar. Como assim mais uma questãozinha? Porque a gente vai fazer uma agora. Então vem. Sobre uma gota de chuva atuam principalmente duas forças, o peso e a força de resistência do ar, ambas com direções verticais, mas com sentidos opostos. A partir de uma determinada altura h, em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Foi aquela questão lá da velocidade terminal que a gente viu, quando o peso já iguala a força de resistência do ar. Considerando a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início da queda. O módulo do peso da gota varia durante a sua queda. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. A velocidade com que a gota atinge o solo é v. A partir da altura h até o solo, a velocidade da gota vai diminuir. Então, bora lá com calma. Primeiro, ele disse que o módulo da força devido à resistência do ar não se altera. Isso é mentira. Lembre que, à medida que o meu corpinho vai caindo, ele aumenta a sua velocidade e, se aumenta a velocidade, a força de resistência, que é do tipo kV, vai aumentar. Então, aqui a gente tem uma força de resistência pequena e aqui a gente tem uma força de resistência maior. Isso daqui é falso. O módulo do peso da gota varia durante a sua queda? O peso não é mg e ele disse que a aceleração da gravidade é constante. Então, como é que o peso vai variar? Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Não, a gente acabou de ver o gráfico da aceleração, o gráfico da força resultante. À medida que ele vai caindo, a força de resistência vai ficando maior e chega perto do peso, chega a se igualar com o peso. Então, antes que a força resultante era maior, porque o peso era maior que a resistência do ar, agora que os dois estão bem próximos, já próximo da velocidade terminal, a força resultante vai para zero, a aceleração vai para zero. Então, a aceleração vai diminuir. A velocidade com que a gota atinge o solo é v. Ele disse, estando a gota com velocidade v, quando, a partir de uma determinada altura h em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Se essas duas forças passam a ter o mesmo módulo com velocidade v aqui, quer dizer que a força resultante é zero, a aceleração é zero, então ele vai entrar em um movimento retilíneo uniforme. Ele vai chegar lá no solo com uma certa velocidade v. Isso é verdade. E a partir da altura h até o solo, a velocidade da gota vai diminuir. Não. Vai ficar constante porque, lembre o gráficozinho, velocidade chega uma hora que ela fica constante. Num gráfico aqui, V por T. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E não vacila não, lembre do link que eu deixei aqui abaixo na descrição. Rola aí para baixo, vê onde é, baixa o PDF, passe o olho lá na teoria e vá fazer a questão para dar uma revisada, beleza? Viu que o conteúdo ficou sólido? Compartilha aí com seu colega, mostra essa teoria da resistência do ar, mostra em que aplicação isso pode cair, porque é questão de vestibular, é questão de prova, beleza? Valeu!